Boa noite, tudo bem? Então, só dando continuidade àquela história, os dois personagens que eu tinha falado no outro episódio foram Davi e Urias. Davi, só para você ter uma ideia, ele foi ungido rei muito cedo. Ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, que era muito mais maduro e muito mais experiente, e Davi foi aquele garotinho que venceu Golias. Sim, porque quando Davi venceu Golias, ele ainda era um garoto. Detalhe, Davi ele tinha vários irmãos e quando Deus falou que um daquela casa seria ungido rei, o profeta achou que fossem os mais maduros, mais experientes em guerra, porque os irmãos de Davi já eram guerreiros. Só que Davi era só um pastor que naquela época cuidava do rebanho de ovelhas do pai dele. E tinha o primo dele, chamado Joabe, que eu fico imaginando, naquela época eles contavam história junto, pastoreavam ovelhas juntos, e eles eram muito amigos, muito unidos. E quando Davi começa a montar o seu exército, depois de ter vencido Golias, Davi era um guerreiro muito temido, era como se fosse um lampião da época. Ele chegava e colocava respeito, chegava numa cidade, dominava, e todo mundo virava servo dele. E teve uma cidade chamada Jebus, que Jebus hoje nada mais é do que Jerusalém, que vocês estão vendo aí toda essa guerra em Israel, né? Para saber de quem que é a cidade, a quem pertence, se pertence a Israel, se pertence à Palestina. Então, na época, esse povo Jebus mandaram um recado para Davi. Falaram assim: olha, aqui você não entra, porque era uma cidade muito fortificada, tinha muitas fortalezas, muitas muralhas. E Davi inteligentemente falou para o exército dele: falou, olha, aquele primeiro que subir a Jebus, eu darei como prêmio, vai ser chefe vai ser chefe de tropa, vai ser meu general de guerra. E o primo dele, Joabe, na hora que ouviu isso, já foi para cima dos caras e já tomou a cidade, que foi chamada depois cidade de Davi e consequentemente Jerusalém. Bom, Joabe, em uma dessas guerras, ele está lá lutando há anos já, né? As guerras duravam muito. E por incrível que pareça, nessa guerra Davi não foi. Davi fica no palácio. Não era o feitio dele ficar no palácio, ele era um guerreiro. Davi foi conhecido como um homem sanguinário, derramou muito sangue em prol de Israel. Mas nessa vez ele ficou por conselho dos conselheiros do reino, ele ficou em Israel, no palácio. E em Israel, passeando no palácio, ele viu uma mulher muito formosa, muito bonita, se banhando. Naquela época, as casas eram tendas, então tinham só cortinas, não existia porta. E a mulher estava se banhando e ele conseguiu avistar. E aquilo chamou a atenção dele. E ele chamou um criado, pediu para saber quem que era essa mulher e falaram, olha, é a mulher de um dos seus maiores guerreiros, Urias. Urias era um dos 300 homens mais valentes de Davi. A história fala que esses que faziam parte do grupo dos 300, um homem conseguia dar conta de 1.000 homens inimigos. Ou seja, Urias era um soldado muito experiente em guerra e muito importante para o exército de Davi. Mas Davi, naquela fissura de possuir aquela mulher, de querer viver aquela paixão, ele falou: olha, não quero saber, chama ela lá que ela vai vir jantar comigo hoje. E aí ficaram juntos uma noite. E aí vai se desenrolar toda a história, o que aconteceu, essa história de amor entre eles, a traição e tudo mais. E aí eu vou fazer no outro vídeo para não ficar muito longo. Obrigado, uma boa noite. Até a próxima.